Oi, gente, eu sou Lorena. Eu tô aqui hoje para falar com vocês a respeito de trabalho de conclusão de curso. Alguns conceitos básicos sobre isso. Eu tenho alguns alunos de orientação de TCC e eu percebi a dificuldade deles em compreender alguns conceitos muito simples, mas é natural porque é muito difícil a gente ter um empenho na hora da disciplina de metodologia científica. A gente sempre acha que não vai precisar até chegar ao final do curso, quando tem que entregar o TCC, né? Mas, enfim, primeiro a gente tem que esclarecer o que é um TCC. TCC é qualquer forma de trabalho determinada pela faculdade para que você conclua o seu curso, né? Então, pode ser em formato de artigo, pode ser em formato de monografia, enfim. Pode ser um resumo, pode ser uma intervenção da realidade. Enfim, a faculdade que vai decidir a forma pela qual vai aceitar o seu trabalho de conclusão de curso. A maioria delas escolhe ou monografia ou artigo científico. Então, a enfermagem a gente tem observado que tem cobrado muito artigos científicos, né? Eu acredito que é a forma mais legal de realmente cobrar um trabalho de conclusão de curso, até porque estimula a produção científica do aluno, contribui para a produção e pelo menos para o desenvolvimento do feeling da pesquisa, né, que a gente precisa como enfermeiro. Então, vamos lá. Primeiro, o que é pesquisa? Pesquisa é qualquer investigação, qualquer intenção de investigar assuntos para que a gente consiga encontrar relações existentes àquele fenômeno, aqueles fatos que você observou, as situações no seu cotidiano de trabalho que você acredita que possa ter algum motivo para elas acontecerem. Então, pesquisa se dá quanto a isso, qualquer tipo de investigação que busque determinar fatos, fenômenos, relações existentes por volta da situação na qual te surgiu um interesse em saber um pouco mais. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é isso. Pesquisa é essa vontade de pesquisar um pouco mais, de investigar um pouco mais, de saber um pouco mais, de determinar sobre os fatores que estão relacionados àquela situação que você teve, que te chamou a atenção, tá? Então, depois da gente entender o que é pesquisa, nós começamos a passar por alguns pontos básicos para o TCC. O primeiro ponto básico é você escolher o seu tema, a sua temática. Então, por exemplo, eu escolhi dentro da terapia intensiva quais são. Escolhi estudar um pouco mais sobre o enfermeiro estar estressado ou não. Então, essa é a minha temática, o estresse do enfermeiro de terapia intensiva. Depois que eu escolhi a temática, vai ficar mais fácil, nós vamos observar para determinar os outros pontos. Antes de eu escolher a temática, se eu estou com dúvida, eu tenho que me fazer algumas perguntas que vão facilitar essa escolha. O que eu quero abordar? Qual que é a área que eu quero estudar? Qual que é, dentro dessa área, uma particularidade interessante para que eu estude, que eu ainda não encontrei literaturas falando sobre isso, eu encontrei pouca literatura. No seu cotidiano profissional, no seu cotidiano da academia, na faculdade, o que te chama a atenção ali que você queira estudar um pouco mais para saber sobre aquilo? Isso tudo, todas essas observações fazem parte da escolha do seu tema. Depois que você estabeleceu uma temática, por exemplo, o estresse do enfermeiro em UTI, é uma temática. Você vai fazer outros questionamentos para você mesmo para poder saber se isso é interessante. Essa temática é relevante para o meu contexto, para o contexto do enfermeiro? Será que eu consigo? Será que eu tenho aptidão? Será que eu vou gostar de pesquisar sobre isso? Essa temática vai trazer a pesquisa sobre esse tema, vai trazer
pode trazer benefícios para o enfermeiro, para ele poder diminuir os níveis de estresse dele dentro da terapia intensiva? Se sim, ótimo, você tem um tema muito bom para estudar. Se você tem mais não do que sim, então talvez você tenha que procurar um tema mais interessante, um tema que seja relevante para a ciência, um tema que seja relevante para os seus colegas como profissional, um tema que seja relevante para os seus colegas como acadêmicos ou para outros acadêmicos que virão, um tema que vai ser interessante para os seus professores aplicar em sala de aula. Enfim, nós temos que encontrar algo que seja interessante para a gente pesquisar. Não dá para a gente pesquisar algo que a gente não tem aptidão, e também que traga algum tipo de relevância, né? Tanto para a sociedade, quanto para a nossa ciência, quanto para os nossos pacientes, enfim, tem que ter relevância significativa. Depois que eu estabeleci o tema, nós vamos partir para a justificativa. A justificativa é exatamente o porquê de você ter escolhido aquele tema. Então, é importante a gente refletir. Por que eu escolhi? Qual é a razão de eu ter escolhido esse tema? Esse tema é mais importante em relação a outros temas que você estabeleceu na sua cabeça anteriormente? Quais são as vantagens e os benefícios de pesquisar isso? Veja que as nossas perguntas nesse momento, as perguntas que vão ajudar a gente a construir a justificativa, corroboram com aquelas que nós fizemos para poder escolher o tema. Então, é importante que a gente refaça isso, porque a escrita da justificativa vai ser respondendo essas suas próprias perguntas. Então, justifica-se a escolha do tema, estresse do enfermeiro em terapia intensiva, com base na necessidade de identificar os fatores estressores, tendo a intenção de promover, de sugerir protocolos que diminuam esses fatores de estresse, uma vez que um profissional enfermeiro estressado desempenha pior as suas atividades assistenciais, trazendo um risco para o nosso paciente de terapia intensiva. Pronto, eu estou determinando a justificativa de ter escolhido, por exemplo, estudar a respeito de estresse em terapia intensiva, de estresse do enfermeiro de terapia intensiva. Então, eu encontrei vantagens sobre aquela temática, eu encontrei vantagens tanto para o profissional enfermeiro. É importante que ele conheça quais são os fatores que o levam a ter estresse dentro da terapia intensiva. E também encontrei vantagens para o paciente, que justifica o estudo sobre o estresse em terapia intensiva. Então, quer dizer que esse profissional que está estressado, ele tem possibilidade de desenvolver, de prestar uma assistência de enfermagem pouco qualificada ou não pode ter danos naquela assistência dele. Ele está tão estressado que ele não observa quais são as atividades que ele vê, ele trata o paciente mal, ele deixa passar horário de verificar algum sinal, ele deixa passar horário de administrar a medicação, ele deixa passar horário de fazer um curativo, de instalar uma sonda, enfim. Então, esse paciente ele pode ter prejuízo se ele for atendido por um profissional estressado. Essa é uma justificativa muito importante, não é? Pronto, determinei o meu tema, determinei a minha justificativa e agora eu tenho que formular um problema, né? Esse problema, ele vai estar alinhado ao seu tema. Se a gente for observar bem, tudo está bem alinhado com a sua temática, com a sua intenção primordial de pesquisar sobre aquela temática. A formulação do problema é você refletir sobre o que a sua pesquisa pretende solucionar. Qual o problema que a sua pesquisa pretende solucionar? Então, nós temos que pensar se depois que eu identifiquei o problema que a minha pesquisa pretende solucionar, se vale a pena eu solucionar aquele problema. Vale a pena, por exemplo, eu encontrar
soluções para o enfermeiro vivenciar menos estresse dentro da terapia intensiva? Será que vale a pena? Vale a pena para o profissional? Vale a pena para o paciente? Vale a pena para os familiares daquele paciente? Vale a pena para os colegas que trabalham junto com aquele profissional? Vale a pena para a gerência de enfermagem? Será que vale a pena eu ter um enfermeiro menos estressado dentro da terapia intensiva? Então, essas perguntas vão te fazer refletir sobre qual é o problema. Então, qual é o problema que eu pretendo resolver? O estresse do enfermeiro em terapia intensiva. Eu já parto do pressuposto, na minha concepção, quando eu estabeleci uma temática, eu parti do pressuposto que existe profissionais enfermeiros estressados e que a dinâmica da terapia intensiva proporciona o aumento desse estresse. Eu já parti desse pressuposto. Não tenho certeza ainda. Qual é a minha justificativa? É importante eu pesquisar a respeito disso, uma vez que, se comprovado que o enfermeiro de terapia intensiva for mais estressado, existe uma grande possibilidade da assistência desse profissional ser ruim e esse paciente pode ter prejuízo. Qual que é o problema, então, que eu quero resolver? O nível de estresse do enfermeiro de terapia intensiva. Pronto. Então, nós já estabelecemos a temática, nós já estabelecemos a justificativa, já estabelecemos o nosso problema e nós vamos para o próximo passo, que é determinar os nossos objetivos. Bom, os objetivos, eles são separados em dois blocos. Objetivo geral e objetivo específico. O próprio nome já fala. Geral, eu vou determinar de uma forma geral o que a minha pesquisa pretende. E avaliar o nível de estresse de profissionais enfermeiros de terapia intensiva. Esse é meu objetivo geral. De forma geral, dentro daquela temática, o que eu pretendo? Avaliar o nível de estresse do profissional enfermeiro de terapia intensiva. Agora, de forma específica, o que significa um objetivo específico? É a síntese de tudo que eu pretendo alcançar. Da minha pesquisa que eu vou desenvolver, o que eu pretendo detalhadamente alcançar. Eu pretendo, Lorena, avaliar qual é o perfil socioeconômico desses enfermeiros, qual que é qual a maioria é do sexo masculino ou do sexo feminino. Eu pretendo avaliar se esse profissional ele trabalha há pouco tempo ou não dentro da terapia intensiva. Eu pretendo avaliar também se esse profissional tem pós-graduação ou não, se esse profissional é casado ou não, se esse profissional tem filhos ou não. Quais são os fatores dentro da terapia intensiva que o fazem ter algum tipo de incômodo? Se é o barulho do ventilador mecânico, se é o barulho da bomba de infusão, se é lidar com o pessoal, se é lidar com os familiares, se é situações de emergência como parada cardiorrespiratória, se é fazer checklist do carrinho de parada, do carrinho de curativo, se é avaliar indicadores, enfim. E qual que é o nível de estresse que ele atribui de 0 a 6, por exemplo, de cada um desses fatores. É isso que eu pretendo avaliar de forma detalhada, Lorena, a respeito de algo maior, que é o nível de estresse profissional enfermeiro em terapia intensiva. Pronto, então eu estabeleci detalhadamente os pontos que eu quero avaliar dentro de uma perspectiva macro, que é o objetivo geral, tá? Então, esses enunciados, essas intenções de pesquisar, a gente sempre tem que começá-las com o verbo. Por quê? É o enunciado do que você pretende que remete ao leitor a sua intenção. Eu quero conhecer, Lorena, eu quero conhecer quais são os fatores estressores considerados por esse enfermeiro de terapia intensiva. Então, eu tenho uma gama de verbos que sempre devem começar no infinitivo, que podem ser aplicados para isso. Eu quero definir
os fatores estressores, eu quero registrar o nível de estresse atribuído pelo enfermeiro a estes fatores estressores. Ah, não, Lorena, eu quero compreender um pouco mais sobre o que é realmente a dinâmica do enfermeiro dentro da terapia intensiva. Ah, então eu quero discutir sobre a atividade do enfermeiro dentro da terapia intensiva. Eu quero esclarecer quais são as atividades que esse enfermeiro desenvolve e que pode levar a ter um nível de estresse significativo. Então, para cada intenção que você tem, existe uma gama, inclusive eu vou até liberar depois uma postagenzinha sobre possíveis verbos que você pode utilizar pautados na sua intenção. Se é conhecer, se é compreender, se analisar, se aplicar, enfim. Eu vou liberar para vocês um materialzinho a respeito disso. Mas é importante que você tenha muito bem definido na sua cabeça o que tu quer. Tu quer analisar? Tu quer conhecer? Tu quer compreender? Isso vai determinar como que você vai descrever o seu objetivo específico e também o seu objetivo geral. Conhecer e compreender os fatores estressores vivenciados por enfermeiro de terapia intensiva que os levam a ter um alto nível de estresse. Pronto. Avaliar o estresse conforme a escala tal. Pronto. Identificar se esse profissional enfermeiro está em síndrome de burnout, por exemplo. Então, eu estou determinando exatamente o que eu quero. É importante que, quando você for estabelecer os seus objetivos, você determine exatamente aonde você quer chegar. Por quê? A sua pesquisa vai ser para responder esses objetivos. Então, se você não determinar muito bem os seus objetivos, tanto o seu objetivo geral quanto os seus objetivos específicos, você não vai ter base para poder construir uma pesquisa de modo a responder esses objetivos, tá? Então, a primeira coisa que a banca vai fazer quando pegar o seu trabalho é procurar se você respondeu aos seus objetivos. Se você não respondeu, para que mesmo que tu fez a tua pesquisa, né? Então, não prestou para nada. Então, o que a gente tem que fazer, portanto, é desenvolver uma pesquisa de modo a responder os nossos objetivos, tá? Então, o objetivo geral, como eu falei, é uma síntese do que se pretende, você vai colocar de uma forma bem ampla e deixar ali muito bem claro quais são os resultados de forma macro, os resultados que você pretende alcançar, tá? O próximo passo, depois de estabelecer os objetivos, é determinar qual é a metodologia que você vai seguir. Então, aqui, hoje eu não vou falar sobre metodologia, eu vou fazer um outro vídeo depois para falar os tipos de metodologia. Mas, o que significa metodologia? É onde e como você vai fazer sua pesquisa. Então, é a descrição de onde e como você vai realizar a sua investigação. Depois que eu estabeleço isso na minha cabeça, eu tenho que descrever qual é o tipo de pesquisa, se é uma pesquisa de campo, se é uma revisão da literatura, se é uma revisão integrativa da literatura, se é uma revisão sistemática, qual é a população que você vai estudar, são os enfermeiros de terapia intensiva, são os enfermeiros de urgência e emergência, são os enfermeiros de hemodiálise, quais são os instrumentos que você vai utilizar para aquilo? Eu vou utilizar uma escala que avalia nível de estresse, eu vou utilizar uma escala que eu mesma produzi, que vai ser validada para eu analisar quais são os fatores estressores que esse enfermeiro considera dentro do seu ambiente de trabalho. Como que eu vou analisar esses dados? Eu vou usar algum programa para analisar, vou categorizar primeiro, enfim. Então, a metodologia é você descrever exatamente onde você vai realizar sua pesquisa, como que você vai realizar, tá bom? Então, gente, era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. O próximo vídeo é a respeito de metodologia, de tipos de pesquisa, né, metodologia. E aí, eu espero que vocês tenham gostado e tenha melhorado um pouco a compreensão a respeito desses conceitos básicos para a gente desenvolver um projeto e, posteriormente, um trabalho de conclusão de curso, tá? Até mais!